Bom, então vamos dar início, né? Obrigado, Maria Ângela. Enquanto outras pessoas não entram, então a gente começa, né? Vamos lá, testar todos os equipamentos, né? Aula inaugural. E é um prazer ter vocês. E espero que esse conhecimento que a gente vai trocar agora, né? Principalmente nesse assunto que é tão prazeroso, mas ele, ao mesmo tempo, tem muitas nuances, é complexo. Eu diria que não é complicado, ele é complexo. Existem muitas possibilidades, né? Então, a gente vai, ao longo de todas as aulas, né, tentar desmembrar esse monstro aí, vamos comendo ele por partes, né? Então, a gente vai conseguir lidar com esse assunto assim. Então, é lógico que é importante estar com caneta e papel na mão. A gente vai falar bastante coisa, né? O material impresso, ele é um material de apoio. Provavelmente a gente vai falar muito mais coisas do que o material de suporte, né? Então, é bom sempre tomar nota aí das coisas, né? Depois o vídeo fica gravado, né? Então, esses vídeos depois vocês vão ter acesso às aulas e vocês vão conseguir aí rolar todo no material, né? Para poder tirar dúvidas, né? Eu vou montar o grupinho para a gente tirar dúvidas também no WhatsApp, né? Ou talvez no Telegram, não sei ainda. Mas a gente monta um grupo para a gente poder fazer trocas, né? Inclusive de casos, onde a gente vai tentar diagnosticar, né? Vocês vão trazer os casos, a gente vai discutir para engrandecer, né? E para exemplificar tudo que a gente está aprendendo, né? Então tá joia. Então, Maria Ângela, eu vou tirar você um pouquinho aqui. Vamos usar o material. Bom, então vamos lá. Primeiramente, vamos comentar um pouquinho aqui do que nós vamos estudar, né? Esse curso visa o quê, né? Quais são os materiais, quais são as matérias que nós vamos passar, né? Que nós vamos discutir, conversar, e a gente vai, com isso, vai ser um crescendo, né? A gente vai começar a desenvolver os pensamentos críticos, né? O raciocínio clínico, para poder diagnosticar nossos pacientes de uma maneira mais assertiva, né? Então, não tem como a gente começar se não for do começo. Então, olhando aqui, você está conseguindo ver, tá tudo, o material está aí, né? Está visível? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, a teorias de Yin e Yang, a gente vai aprofundar bastante nesse material. A gente vai entender o que vem a ser esse Yin e Yang, onde ele está na natureza, o que ele representa, quais são as suas variações, né? Como ele se manifesta, como que a gente consegue identificar no paciente. Então, a gente vai passar por toda essa teoria. Depois a gente vai comentar, a gente vai falar sobre os 5 movimentos. O que são os 5 movimentos? Né? Por que a medicina chinesa também é crítica na questão do entendimento do diagnóstico através dos 5 movimentos? Você vai ver que é bem utilizado, né? Onde define, né, todo o tratamento nos seus elementos, né? O madeira, água, né, fogo, terra e metal. Depois a gente vai falar sobre diagnósticos, então a gente vai ter aqui uma aula bem extensa, tá? Onde a gente vai comentar, a gente vai ver várias maneiras de trabalhar diagnósticos na medicina chinesa. E aqui começa o pensamento crítico de vocês, né? É nesse ponto aqui, mais ou menos, que vocês vão ficar mais, vamos dizer assim, mais espertos para conseguir identificar, né, as síndromes e poder pensar depois numa linha de tratamento.
Depois, aqui na aula 4, isso eu estou falando aula, uma semana não cabe uma aula. Às vezes vamos ter mais do que uma semana de aula para tratar de uma ementa dessa, porque às vezes é mais extensa do que realmente cabe dentro de uma aula, tá? E o objetivo é a gente passar por tudo, todos os materiais, nem que isso leve mais tempo do que a gente combina, sem problema nenhum. Depois vamos falar sobre Zangfu, né? Zangfu, que significa órgãos e vísceras. Então a gente vai entender os Zangfu, os órgãos e vísceras na visão da medicina chinesa. Então, suas funções, né? As suas doenças. Então, a gente vai fazer um aprofundamento bem importante aqui em todos os órgãos e vísceras. Aí vai ter uma prova, provinha para a gente capitular tudo isso daqui que a gente já estudou, né? E também é lógico, né? Vocês desenvolverem um pouco um teste para ver quais são os pontos que vocês estão precisando estudar mais, né? Ou que já está de conhecimento razoável, né? Então, isso aqui é mais ou menos para vocês terem noção de como está a evolução do aprendizado. Depois a gente fala sobre diferenciação de síndromes, né? Como que a gente faz para poder escolher não, mas para a gente entender que aquele paciente ele tem mais essa síndrome do que outra síndrome, né? E um conjunto de sinais e sintomas forma uma síndrome, né? Que está bem amparado na questão dos Zangfus, porque cada Zangfu tem uma função, né? Cuida de algum aspecto. Então, as diferenciações de síndromes, eles o quê? Observam o funcionamento, né? E as condições desses órgãos e vísceras. Depois a gente vai falar sobre canais e colaterais, é onde começam a aparecer os pontos. Então, até aqui a gente aprende a reconhecer, né, os problemas. Aí, a partir do ponto 6, a gente já vai começar o quê? Conhecer as teorias de tratamento, né? Então, a gente vai começar a falar sobre canais e colaterais. A gente vai falar depois da localização dos pontos, a gente vai passar por todos os meridianos, os pontos mais importantes, os pontos que são muito utilizados, né? Os mais utilizados. E aí a gente vai falar sobre biossegurança. Quando tivermos falando sobre biossegurança, significa que vocês já têm uma bagagem, né, interessante para começar o quê? Para começar a parte prática. Já tem uma teoria razoável para prática. Significa que é suficiente? Não, não é. É a prática com o tempo que vai trazer esse traquejo, né? Então, é preciso ter paciência, que é um processo. E é um processo onde você sempre tem que revisitar o que já foi falado. Não fique super tranquilo sobre ter que, de repente, voltar para a teoria de Yin Yang, de Zangfu, isso é coisa que às vezes eu faço até hoje. Então, pode seguir os materiais antigos, vai ser de consumo, livros que, de repente, porventura, estiver lendo também, sempre, né? Existe, né, essa questão aí de voltar para trás e reavaliar as bases, tá? Aí depois da biossegurança, né, que a gente vai comentar sobre quais são as práticas, né, as melhores práticas de biossegurança. Meu vídeo caiu de novo. Espera aí, vou resolver de novo, tá bom? Vocês vão estar aptos
Então tem toda essa questão aí. Você me ouviu, Mariângela? Ou caiu o áudio? Ficou no biossegurança. Eu parei no biossegurança? Então tá bom. Só recapitulando, então, a biossegurança vai dar o que? A segurança, né? Vamos dizer assim, a tranquilidade para você poder fazer os atendimentos, né? E com toda a questão da biossegurança, vocês vão começar a poder fazer as aulas práticas, né? Tá. As aulas práticas, elas vão... Eu vou abrir a clínica para vocês poderem fazer as aulas práticas, então a gente vai receber pacientes, né? Onde eu vou só fazer supervisão e quem vai atender vão ser vocês, né? E então vou abrir esse espaço para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder calcificar esse conhecimento, né? Então, a partir desse ponto, as coisas começam a ficar mais sérias e mais gostosas, porque, né, começa a realmente pôr em prática tudo aquilo que está aprendendo. Sim. Depois a gente vai falar, vai ter uma prova, né? A provinha para fechar o conhecimento, né? Aí tem os recursos da medicina chinesa, então a gente vai falar sobre agulha, ventosas, tipos, né? Moxa, guaxá, aurículo, vamos passar por tudo isso daqui, né? No sentido de explicar para vocês as diferenças dos recursos, como funciona, como que aplica, o que é uma tonificação, o que é uma dispersão, né? O que é uma harmonização, enfim, tudo. Aí a gente vai conversar um pouco sobre combinação de pontos, como que a gente monta protocolos para síndromes que a gente diagnostifica. Aí a gente vai fazer algumas aulas sobre microsistemas, onde a gente vai poder aprofundar um pouco em aurículo, em craniopuntura de Yamamoto, Jiao Shunfa, que é craniopuntura chinesa, tartaruga mística e a Curio, né, que é a Curio coreana, né, a medicina coreana. Aí tem uma provinha, aí começa a ficar mais sério aqui depois dessa terceira prova. Aí a gente vai entrar na parte mesmo que abrange as queixas mais recorrentes dos pacientes, né? Que estão centrados na questão da reumatologia, da questão emocional, então da psicologia, né? A gente vai ter uma aula específica sobre atendimentos emergenciais, né? O que fazer em casos emergenciais. Aí a gente vai ter uma aula sobre condução de atendimentos clínicos, né? Como procede um atendimento clínico, o que precisa fazer, né? Como que você lida com o paciente, como que tem que ser a consulta, como que tem que ser, enfim, o tratamento, hein? E aí vai, né? Um papo bem extenso sobre condução de atendimento, porque vocês já estariam quase prontos a poderem estar trabalhando e começando a atender seus próprios pacientes, exatamente. Aí a gente tem uma recapitulação, que a gente vai abordar os assuntos mais desejados por vocês, né? Vamos supor, eu acho que ficou faltando a gente comentar um pouco sobre reumatologia. Vamos falar? Vamos. Aulas emergenciais, a gente não comentou sobre isso, a gente pode aprofundar, a gente vai aprofundando. Inclusive, nessa recapitulação, a gente pode até trazer casos reais para discussão, né? Onde que daí, aos casos, a gente vai ter que ser obrigado a usar todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do ano. Daí, uma última prova, para ver se vocês aprenderam tudo mesmo. E aí, é assim, a aula que segue, a aula prática, né? Pode ser que vocês terminem a aula teórica e continuem na aula prática até juntar uma quantidade de horas, né? Até se sentir mais à vontade, porque a aula prática faz bastante diferença. Só que a aula prática só começa a fazer muito sentido depois que você fez umas 100 horas, né? Aí que você começa a ter as sacadas, começa a entender, até umas 100 horas, isso daí dá uma bambeadinha, mais ou menos, né? Mas é bem gostoso, é bem prazeroso.
Aí, falando um pouquinho aqui sobre o material, né? Então, eu vou apresentar para vocês o material, né? Essas apostilas você vai disponibilizar? Apresentar para que eu Das aulas, você vai produzi. disponibilizar para nós o material? Eu vou disponibilizar no dia da aula, tá? O material para vocês. Talvez eu disponibilize antes, se vocês quiserem imprimir. Eu acho que é desnecessário, porque são 30 e poucos slides, né? Tá, não, tudo bem. Mas, assim, se vocês quiserem também, não tem problema nenhum. Então, a gente vai ser a primeira aula, né? A aula inicial é a aula de Yin e Yang, né? Então, a gente vai, basicamente, o quê? Falar sobre todas as informações teóricas, né, dos clássicos a respeito do que seria Yin e Yang, né? Então, começa por onde? Começa pela origem, né? Então, a origem da acupuntura, né? A gente está tratando de medicina chinesa, a acupuntura talvez seja a base, o que mais retrata realmente a medicina chinesa, o que mais diferencia a medicina chinesa, né, das outras medicinas. Porque ela foi trazida, né, pelos jesuítas, né, para o Ocidente, lá no século XVII, ou seja, a acupuntura tem mais de 3.000 anos, com certeza, fácil, e só veio para o Ocidente depois do século XVII, era muito exclusivo do povo chinês, né? E o nome, na realidade, acupuntura é um nome ocidental, né? Porque em chinês, que são esses dois ideogramas, né? Então, tem esse primeiro ideograma que é a agulha, inclusive tem até um símbolo aqui que parece uma agulha mesmo, né? E o outro que é a morcha, né? Então, em chinês, acupuntura significa agulha e morcha, né? Então, quando foi colocado, inventaram uma palavra em português, né? Ou inventaram uma palavra ocidental para representar o que significaria acupuntura, né? Então, eles usaram, né, a palavra acus, que significa agulha, e puntura, que é uma picada, né? Então, por isso a acupuntura, né? A morcha vem da palavra da Artemisia vulgaris, né? Que é a moxa, né? Que eles falam, né? Que é essa erva, né? E a bustão significa queima, então por isso se chama moxa bustão, que é a queima da Artemisia vulgaris, né? Então aqui tem uma figura ilustrando, né? A moxa aqui está sendo uma moxa indireta, que está em cima de uma fatia de gengibre, e aí as agulhas, né? Então, na medicina chinesa, né, talvez a agulha seja a parte mais evidente, né, que mais diferente da medicina, né, chinesa da medicina ocidental, ao uso da agulha, né, não da mesma maneira, porque na medicina ocidental a agulha ela é usada para inserir medicamentos, né, mas na medicina chinesa não, né, a agulha é utilizada para manipular o qi, né. Então, na medicina chinesa tem outras técnicas também, né? Então tem a fitoterapia, a auriculoterapia, dietoterapia, Qigong, Tuiná, tem a ventosa, também tem várias técnicas. E então o que acontece, né? Ela entende-se que a origem dela foi realizada por tanto as pessoas que não tinham uma maneira de resolver os problemas de saúde, então eles iam o quê? Eles foram desenvolvendo através da observação da natureza, né? Através da observação da natureza foi que eles começaram a entender que se eles fizessem X, tinham resultado Y. Então, eles, ao longo de muitos anos, eles colecionaram todas essas informações e aí fecharam isso daí, passando de geração para geração, formando o que hoje a gente conhece como medicina chinesa. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? A gente vai aprofundar na primeira aula. Já deu para ver que cada slide
slide vai demorar um tempão para falar. E a minha câmera deu problema de novo. Espera aí que eu já vou pôr ela para funcionar. Pronto. E aí, então, a gente vai passar por todo esse material, ó, bastante coisa. Eu acho que a gente vai passar umas 2, 3 aulas para passar. Tratar do Yin Yang. Você tinha falado isso daqui, né? Então, vai passar por muito material, muito material, muito material. Pois, nossa, vai bastante, viu? Então, é isso. Então, vamos comer. Então, assim, isso aqui é só vamos dizer, é só para sentir o saborzinho, né? Sim. E a semana que vem, então, primeira aula, aí contamos com a presença de todos para podermos iniciar, né, essa troca gostosa de informações aí. Certo? Certo. E aí, na sequência, a gente já vê, então, a questão daqui do seu marido, tá bom? Tá. Fica aí, só um minutinho. Oi, pode falar. Não, depois eu mando para você uma foto mais definida. Para onde você consegue ver do pé, né? Para você ver o inchaço, a coloração, né? Uhum. Eu tiro com amanhã de manhã, que a luz do dia é melhor, né? Uhum. Aí eu mando para você no WhatsApp, se você não se incomodar. Sim, pode mandar. Mas fale para mim, quanto tempo faz que você estuda medicina chinesa? Deixa eu só parar aqui a gravação, a gente já conversa, tá bom? Tá, desculpa.